Você ainda tem dificuldade de identificar qual o arquétipo da sua marca? Não sabe como é que usa direito? Tem dificuldade de entender como é que aplica? Vamos resolver isso de uma vez por todas. Vem comigo. Primeiro de tudo, vamos esclarecer o que é essa história de arquétipo. Jung, lá no início dos anos 30, identificou que tem um conjunto de símbolos que a gente associa no senso comum. Os arquétipos são os conjuntos simbólicos que estão no inconsciente coletivo. Mas foi no início dos anos 2000 que duas mulheres, a Carol e a Maggie, trouxeram um livro que o nome era O Herói e o Fora da Lei, que pegou esses 12 arquétipos do Jung e trouxe como usá-los nas marcas. Esse livro virou um manual, assim, para a humanização de marcas, mas também para a construção dessas narrativas. Claro que muita coisa de lá para cá mudou, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Esses 12 arquétipos foram divididos em 4 grupos, cada um com 3 arquétipos. O primeiro grupo diz respeito à estabilidade e controle. O primeiro arquétipo que a gente vai falar desse grupo é a cuidadora. Ela nutre, acolhe, protege, bem maternal, sabe? Na prática, como é que a gente aplica? Conteúdo de suporte, explica, tem cuidado, tem carinho, meio vó, sabe? E visualmente também tem a ver com isso. É um conteúdo mais de acolhimento, que dá vontade de abraçar. E visualmente também tem essa cara, um pouco cuidadora, meio enfermeira, meio médico das áreas da saúde. As marcas que têm a ver com isso, a gente pode ter como exemplo não só as marcas de saúde clássicas, mas também a Dove, que fala 1/4 de creme hidratante, que faz esse acolhimento a todos os tipos de mulheres. Mas também pode ter a Oprah, que tem esse lado acolhedor, de escuta, de entendimento, de empatia. O segundo arquétipo é o da governante. Então é um tom mais autoritário, sabe? Ela organiza, ela bota ordem, ela cria leis, ela tem regras. Então é um arquétipo mais duro. Visualmente é muito utilizado para quem quer demonstrar poder. Então, ombreira, blazer, relógio de ouro, ostentação também tem a ver com essa demonstração de poder. Se a gente pensar em marcas, a Mercedes de carro, ou até a Beyoncé, com esse jeito meio Who Run the World Girls, que ela tenta impor essa imagem também desse poder da mulher, desse empoderamento, ela faz muitas vezes desse arquétipo da governante. O terceiro arquétipo é o da criadora. É imaginação, é criação, é inovação, está tudo relacionado a ele. Quando a gente pensa em aplicação prática, como é que demonstra isso? Mostrando bastidores, mostrando métodos criativos, processos, como é que faz, como é que desenha. Artistas que mostram o seu processo criativo também está muito relacionado a isso. Músicos que mostram como é que fizeram aquela composição, né? De onde vem a sua inspiração. Se a gente for pensar em marcas, a Apple é claro que é isso, mas tem também a Lego, né? São blocos de montar, peças relativamente simples, que constrói o que você quiser, o que a sua imaginação for capaz de imaginar é possível construir de Lego. Como mulher, logo me vem a imagem da Frida Kahlo, não só pela estética única e autoral, mas pela própria história dela, de arte, de narrativa, de tudo isso, é bem das criadoras. O segundo grupo de arquétipos tem a ver com pertencimento e conexão. E aí ele começa com o quarto arquétipo, que é da inocente. Como o próprio nome diz, tem a ver com essa coisa, otimismo, pureza, esperança. Como é que aplica isso numa narrativa? Mensagens positivas, inspiracionais, compartilháveis, good vibes, sabe? Visualmente está mais relacionado ao romantismo, à infância, a tons pastéis, tons de rosa, momentos felizes. Como marcas, a gente pode lembrar, claro, da Coca-Cola. Não é à toa que tem o Urso Polar, o Papai Noel, Abra Momentos Felizes, né? Está muito dentro dessa narrativa. E como personagem, me veio à cabeça de uma mulher que é a Amélie Poulain. Não só pela narrativa da história, mas o corte de cabelo, as roupas floridinhas, a carinha dela que ela faz no filme também. O quinto arquétipo é o da boba da corte. Tem muito a ver com humor, com extroversão, com divertimento. E aí, como é que aplica isso na prática? Meme, ironia, piada, pegadinha, irreverência. Visualmente, é mais divertido. Pode ter um personagem, pode ter uma fantasia, acessórios extravagantes. E quando eu penso em uma marca, me vem a Netflix, como ela tem interagido com os consumidores nas redes sociais, ou como ela se posiciona de uma forma mais
despojada do que os meios tradicionais de televisão, né? Como mulher, eu penso logo na Tata Werneck. Ela tem um jeito tão único, mesmo quando ela vai falar uma coisa séria ou quando ela vai fazer um programa de entrevista, tem a ironia, tem o humor, tem o entretenimento. O sexto arquétipo é o da mulher comum. Ela é acessível, ela é gente como a gente. Quando a gente constrói isso numa narrativa, é se colocar no lugar comum, de colocar no lugar do nosso dia a dia, sabe? Visualmente, é uma roupa básica, uma roupa calça jeans, blusa branca, sapatilha, tênisinho, como qualquer um poderia se vestir. Se eu pensar numa marca, a Havaianas, a Hering, né? O básico do Brasil. Se eu pensar numa mulher, Ana Maria Braga, naquele lugar que ela se coloca junto com a dona de casa, na cozinha de casa. A Fátima Bernardes, quando ela foi para o encontro, que ela tinha aquela linguagem toda próxima da audiência, sabe? No próximo grupo, fala de risco e liberdade. E aí o sétimo arquétipo é o da exploradora. Tem a ver com busca, com expansão, com autoconhecimento, com liberdade. Está sempre em busca da próxima aventura. Tem uma relação com a natureza, tem uma relação com explorar novos lugares, novas ideias, descobertas. E é muito interessante que visualmente tem aquela coisa meio safari, meio explorador, está mais descabelada, o conforto é muito importante para essa nova aventura. Se a gente for pensar em marcas, a Jeep, a Patagônia, a NASA, e uma mulher que me veio à mente é a Liz Gilbert, é a escritora daquele livro Comer, Rezar e Amar, que virou um filme com a Julia Roberts, né? Que ela explorou o mundo atrás daquela aventura. O oitavo arquétipo é o da rebelde. Ela questiona, ela briga, ela quer mudar o status quo. A aplicação prática tem a ver com uma crítica, ela tem uma acidez de desafiar o que está estabelecido como padrão. Por que desse padrão? Visualmente costuma ter uma estética única, que a gente nunca viu. Ela não gosta de estar pasteurizada, assim. Pensando em marcas, a Harley Davidson é uma marca que construiu sua própria tribo, e não é porque foi a primeira moto do mundo, mas naquele jeito, daquele estilo, construiu uma linguagem única. Como personalidade de uma mulher, eu penso logo na Lady Gaga. Ela cria os próprios símbolos, criou a própria tribo, criou os próprios movimentos, a estética dela é muito única. Tem a ver com a rebelde. O nono arquétipo é o da amante. Está muito relacionado à sensualidade, a desejo, a jogo de sedução e conquista. Visualmente, ela tem a ver, lógico, com decotes, roupas justas, couro, chicote, salto alto bem fino, taças, brindes, champanhe, mas também pode ser aplicado numa narrativa bem envolvente, sabe? Um olhar, um tom de voz, o call to action, a chamada, né? Ela quase conquista assim, a clientela e a audiência. Se a gente for pensar em marcas, me vem à cabeça logo a Victoria's Secret. Aqui no Brasil, a lingerie, que não é só calcinha e sutiã daquela básica, bege. Pelo contrário, tem todo um jogo de sedução. A própria loja reflete isso. E se for pensar numa mulher, a Anitta. Ela me passa isso, esse jogo de sedução sempre provocante, que tem uma sensualidade envolvida. E aí vamos para o último grupo, que tem a ver com mudança e realização. O décimo arquétipo é o da heroína. Tem a ver com coragem, tem a ver com essa história, com uma vitória, com uma narrativa de como eu cheguei até aqui. Está muito relacionada à transformação pessoal. E visualmente é impressionante. Tem vestido de um ombro só, mostrando braços fortes, sabe? Tem aquele cinto bem marcado na cintura, meio grego, assim, braceletes dourados, meio empunhadeira de Mulher Maravilha. Como marca, a gente pode pensar na Nike. Como personagem, a própria Mulher Maravilha. E como personalidade, me vem a Angelina Jolie. Não só por causa da Tomb Raider, mas pelo próprio estilo dela. O 11º arquétipo é o arquétipo da maga. E tem a ver com intuição, espiritualidade, bruxaria, mágica mesmo, mudança de estado. Na aplicação prática, tem a ver com antes e depois, uma revelação misteriosa, um conhecimento oculto. Se a gente for pensar em marcas, a Red Bull. Red Bull te dá asas, é uma coisa diferente, né? Se a gente for pensar numa personalidade, a Monja Coen. E o 12º arquétipo é o da sábia. Tem um tom mais professoral, é muito usado por quem trabalha com educação.
ela tem um conhecimento acima da média, ela tem sempre uma coisa, uma lição para dar. Na aplicação prática, é de um lugar de uma conhecedora, de muito estudiosa, com narrativas estruturadas e didáticas de como explica um assunto novo, meio de professor mesmo. Visualmente, usa muito um jaleco de professor, óculos, quadro negro, laser pointer. Como marcas, eu penso logo no TED, no TEDx, né, daquelas palestras que a gente vê, que é essa disseminação de conhecimento. Mas pode ser o Google também. E aí, como mulheres, eu penso na Chimamanda, por exemplo, tem um TEDx incrível dela, mas também penso naquele perfil meio Gabriela Prioli, que ela tem esse dom meio de ensinar, meio professora. Mas agora eu vou falar o pulo do gato, tá? Que mais importante do que você identificar o que é o arquétipo, ou qual que combina com você, ou qual te define melhor, é você entender o que não fazer de jeito nenhum na hora de trabalhar os arquétipos na sua marca e na sua narrativa. A primeira coisa que não fazer, gente, de jeito nenhum, é achar que o arquétipo tem a ver com o segmento que você vai trabalhar. Não é porque você trabalha com educação que tem que ter o arquétipo da sábia. Não é porque você trabalha com saúde que tem que ser o da cuidadora. Pelo contrário, quando a gente trabalha com marcas, a gente quer diferenciação. Isso tem a ver com o seu posicionamento. Todo mundo que trabalha com educação vai ter essa pegada do sábio. Como é que você faz isso diferente? Aí que está a sacada do arquétipo, entendeu? O segundo erro mais comum é escolher um arquétipo que não tem a ver com você. Ah, mas todo mundo que está falando na internet usa blazer, rabo de cavalo com cabelo partido ao meio, fez harmonização facial e usa bastão para se maquiar. O problema é delas. O que isso tem a ver com você? Você vai ficar presa nisso? Ah, mas todo mundo que é professor está usando um quadro branco atrás para falar no YouTube. Não importa. Ah, mas todo mundo que trabalha com moda tem que estar sempre muito montada. Mentira também. Aí eu vou até te contar uma história. Quando eu entrei no mundo corporativo, eu saí de agência, né? Eu trabalhei em agência há muito tempo e entrei no mundo corporativo há muito tempo atrás. Eu recebi um manual de dress code super rígido, tinha o tamanho do salto que podia usar, a cor da unha, a roupa que podia vestir, as cores que eram autorizadas, e claro que aquilo tinha sido escrito muito mais pensando nos homens do que nas mulheres, porque eu tive que me fantasiar, gente. Era uma loucura. E aí, até olhando para aquela época, eu olhava para o meu armário, né? Metade era Mortiça Adams, que era a roupa que eu botei para trabalhar, era um uniforme que eu usava, e a outra metade do meu guarda-roupa era a Carmen Miranda, que era quem eu era. Não tinha nada a ver comigo aquilo. Aos poucos, eu fui entendendo como é que eu colocava um pouco da Carmen Miranda na Mortiça Adams ou encontrava um lugar que fazia mais sentido de eu trabalhar, que tinha mais a ver comigo, né? E o terceiro erro é achar que a gente tem que escolher um arquétipo só. E aí, os especialistas de marca que trabalham bem isso vão saber. Você tem sempre que escolher mais de um arquétipo para te ajudar nessa narrativa. E é muito interessante trabalhar com os arquétipos, mas isso não pode te prender. Eu gosto de trabalhar com um arquétipo principal e dois complementares. Porque a gente não é só uma coisa. E às vezes a gente é, na nossa aparência, mais uma coisa, mas tem dia que a gente vai um pouco para outro lugar. Dentro das editorias que a gente trabalha, dos assuntos que a gente quer abordar, a gente tem outros lados, outras facetas. São muitas camadas, gente. Não dá para a gente estar enjaulado num tipo só e ter que falar daquele jeito e tudo isso. Isso nos prende e nos diferencia pouco. Então, a sua história, a sua carreira, o seu jeito, o seu visual vai compor também a sua imagem. É importante que a gente tenha repertório, é importante que a gente tenha conteúdo e profundidade. Então, minha dica é um principal e dois complementares. Funciona, ó, super bem. Agora, se você chegou até aqui, eu vou te pedir duas coisas. Se esse conteúdo te ajudou, clareou um pouco sobre esse assunto, ou durante o vídeo você teve algum insight, uma ideia, conseguiu fazer sentido pelas marcas que eu falei também, comenta aqui, valeu, que é isso que importa. E o segundo pedido que eu vou fazer, eu estou montando um curso. Começou com um pedido e eu resolvi montar esse curso de forma mais elaborada, inclusive para disponibilizar. Esse curso vai falar de marcas autorais e únicas, como é que a gente constrói, quais são as ferramentas, como essa dos arquétipos, que é uma só, ou quais são as dicas e como a gente aplica na prática. Me diz qual a sua maior dificuldade quando você pensa na sua marca.
Me diz o que não pode faltar nesse curso ou se tem alguma coisa que você precisa da minha ajuda. Eu vou colocar isso e alguns conteúdos eu vou liberando já à medida que eu for montando as aulas, tá bom? Um beijo e até a próxima!